Onde estão as moedas? As chaves do vínculo entre pais e filhos. João Garriga Barcardi. Era uma noite qualquer, de uma época qualquer. Alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se era ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o resto da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Quando ali chegou, olhou-lhe nos olhos e disse: Na noite passada, vocês vieram até mim, num sonho, e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Mas não me lembro se eram muitas ou poucas. Também não sei de que metal eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto plena e feliz. E venho lhes dizer: obrigado. Elas são suficientes, são as moedas que necessito e as que eu mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais, se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda mais maiores e generosos. Interiormente, sentiam que podiam seguir dando ao seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. São para você. Então o filho também se sentiu grande e pleno e descobriu-se completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante de todos seus olhos, um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorria o caminho da sua vida, foi encontrando pessoas diferentes que as acompanhavam durante um trecho, às vezes muito longo, às vezes mais curto. Alguns acompanhavam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários. E, em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como o caminho de sua vida. De vez em quando olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, os olhava para seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual. A imagem dos seus pais surgia. Aí ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles. E com seu êxito e com suas conquistas o honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. Então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho. Já que tão cedo ou tarde todos chegamos a ter o mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, dezenas ou apenas um par.
Não sabemos de que metal eram feitos, se de ouro, prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo. Sentiu invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e de lacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, mexendo-se, agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo ainda agitado sentiu um incômodo que parecia raiva, mas também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sentimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Ao chegar olhando o solário, disse: Na noite passada vocês vieram a mim, em sonhos, e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas. Também desconheço de qual metal eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhe dizer que suas moedas não são boas para nem suficientes. Não são as moedas que eu necessito, nem as que eu mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não conseguia ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que poderiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante das dificuldades de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os filhos, perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, força feroz, teimosa, gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta de aceitação dos acontecimentos e estar em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano. Aquela com que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem, de humildade suficientes para aceitar a realidade tal como ela é, e os nossos pais tal como são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para as pessoas e a postura de vítima diante dos fatos vividos. Com o tempo, essas pessoas aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edifica sobre feridas consente merecimentos e que o único sentido desse sofrimento, que não é a dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta a compaixão. Mas, naquele dia, o indivíduo abandonou a casa dos pais, dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida que se afastava da casa dos seus pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo um tanto flutuante. Não podia se aperceber do seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abriu os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será
Essa é a pessoa que tem as moedas que eu mereço, das quais necessito e que me correspondem. As moedas que não aceitei dos meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente. Será essa a pessoa que tem o que eu mereço? Em certa ocasião a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E sem dar conta, começou a esperar que o outro lhe desse aquilo que não aceitava dos seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultaria a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente. O indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas não lhe havia aceitado dos seus pais. Que pena, disse. Então se queixou-se amargamente de sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É o que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição, ainda que queria lhe dar tudo e o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos, fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certos momentos da sua vida, essa pessoa teve um filho, e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então, tornou-se a perguntar: será que esse filho tão amado que eu espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e me correspondem? Aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que eu mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável, e o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho, um vínculo assombroso, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas que necessitava e não tardaria em lhe dar. Mas passou o tempo e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter uma vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria lhe resulta exigente, imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e que lhe correspondiam, sentindo-se mais vazio, órfão e desorientado. Entrou em crise, adoeceu, estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz. Seu rosto estava tão desfigurado, nada acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. E o terapeuta prontamente o recebeu. Olhou profunda e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as moedas. E o terapeuta riu e viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que no fundo desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejavam mudar, mas também que lhes custava dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume.
Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes, quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhe cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhe guarda lealdade. Ainda o ardor das feridas e outras causas impeçam de aceitar suas moedas. É que na profundidade da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles, e quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor, e tudo e a todos. Naquela primeira visita, a terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão, e podemos trabalhar juntos para que também você descubra onde estão e como pegá-los. Então a terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva, tivera dificuldade para ver claramente. Só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e regular seu olhar e perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais dos pequenos e que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer e por fim claramente onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições do seu rosto haviam se suavizado e disse: eu sei onde estão as moedas. Continuo com meus pais. Primeiro soluçou e em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio, a paz, a sensação do calor no peito. Por fim, então, dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa dos seus pais. Quando ali chegou, olhou-lhe nos olhos e disse: durante todos esses anos, tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente, sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhe que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer. As aceito com gosto, porque vêm de vocês, e com elas posso seguir trilhando meu próprio caminho. Então os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer, e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais sorridentes o olharam com ternura e responderam: é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois lhe pertence. Pode gastá-las como quiser e não é preciso devolvê-las. São seu legado, único e pessoal para você. Pode ter uma vida plena. Então o filho também sentiu grande e pleno e percebeu-se completo e rico e pôde por fim deixar em paz a casa dos pais. E à medida que se afastava, sentiu os pés firmes pisando intensamente no solo, seu corpo também aceitando na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho, perder a força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo.
mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou outras pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outros para sempre, sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. E, em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza. Tampouco esteve isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho da sua vida. Um dia se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas, e disse: durante muito tempo tive um problema de visão e agora enxergo claramente. Digo: sinto muito, esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas e sei que isso foi uma carga muito pesada para você. E agora o assumo, tomo consciência e libero. Assim o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço. Agora tenho muitas próprias moedas. Tenho as minhas próprias moedas. Em outro momento, foi até seu filho e disse: você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas dos meus pais. Então, o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e sentiu-se livre para seguir seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma, acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida, a hora de chegar, a hora de permanecer e de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo. E a outra metade é para o declínio, até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se, celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos.